Pessoal, nós vamos aqui hoje gravar uma revisãozinha, certo? Do conteúdo que foi estudado anteriormente. E aí, gente, nós vamos revisar o assunto de isomeria. E a isomeria, pessoal, está dividida em duas partes: isomeria plana e isomeria espacial. Olha, pessoal, a isomeria plana, ela se divide em isomeria de função, isomeria de cadeia, de posição, tautomeria e isomeria de compensação. Okay? Já a isomeria espacial, ela se divide em duas, que é a isomeria geométrica e a isomeria óptica. Ok? Nosso estudo hoje vai ser até a geométrica. Ok? Gente, a isomeria ela vai ocorrer com dois ou mais compostos que apresentam a mesma forma molecular, porém pode mudar no tipo de cadeia carbônica, pode mudar na posição de uma insaturação ou de um grupo funcional, pode mudar também no tipo de função, olha aqui, no tipo de função, ou também na posição de um heteroátomo. Tá certo? Tem uma isomeria especial, que é chamada de tautomeria, que é a isomeria que ocorre, gente, com equilíbrio químico, ou seja, ocorre uma reação química intramolecular, dentro da molécula, ocorrendo a formação de uma nova função. E a tautomeria existe de dois tipos. A tautomeria conhecida como aldoenólico, que é o aldeído se transformando em um enol e vice-versa, porque é um equilíbrio, né? Então vai e volta. E a tautomeria chamada cetoenólico, que ocorre da cetona se transformando em um enol. Então existem esses dois tipos de tautomeria, né? A tautomeria, reforçando, é um tipo de isomeria especial que ocorre em reação química. Vamos lá ver alguns exemplos. Olha, aqui, gente, você tem dois compostos com a mesma forma molecular, mas o que diferencia um do outro? Olha aí, ó, mesma forma molecular, todos os dois, pode conferir. 5 carbono, 10 hidrogênio e 1 oxigênio. O que muda de um para o outro é o tipo de função. Aqui você tem a função que é a cetona e aqui você tem o aldeído. Por isso que é isomeria de função, é um exemplo de isomeria de função. Aqui você tem dois compostos com a mesma forma molecular, porém eles são isômeros, né? Não esqueça que os compostos que são isômeros quando apresentam a mesma forma molecular. Porém, o que está diferenciando um do outro é que um é éster e o outro é ácido carboxílico. É mais um exemplo de isomeria de função. Gente, aqui nós temos duas cadeias carbônicas. Uma aberta e saturada e outra fechada e saturada. Se você observar, todos os dois compostos, o propeno e o 5-propano, todos os dois apresentam a mesma forma molecular. O que está mudando de um para o outro é o tipo de cadeia. Ó, cadeia aberta e saturada, cadeia fechada e saturada. Viu? Por isso que é um exemplo de isomeria de cadeia. Aqui você tem um exemplo de isomeria de compensação. Não esqueça, gente, ó, a isomeria de compensação é uma isomeria de posição, só que envolve heteroátomo. Ah, professor, então é de posição com heteroátomo, passa a se chamar de compensação. Isso mesmo. Olha, você tem aqui um heteroátomo, que é o oxigênio. Lembrar que os heteroátomos você memoriza a palavrazinha nós. Nitrogênio, oxigênio e enxofre. Qualquer um desses elementos ligado entre carbono, eles passam a ser um heteroátomo. E está aqui o oxigênio entre carbono. Então, aqui é a presença de heteroátomo. Gente, aqui você tem um heteroátomo que está mais aqui para a esquerda, nesse composto, no etoxpropano, e no etoxetano você tem um oxigênio heteroátomo no centro da estrutura. O que mudou de um para o outro aqui? Somente a posição do heteroátomo. Aqui está mais para a esquerda e aqui está no centro. Então, aqui é um exemplo de isomeria de compensação. Aqui, pessoal, vocês têm aqui, olha, o propano 2-ol e o propano 1-ol. Unicamente o que muda de um para o outro é a posição do grupo funcional, da hidroxilazinha aqui, ó. Aqui está, nesse composto, está no centro, no carbono do meio.
e aqui está no carbono da extremidade, carbono 1 no caso. Carbono 1, a hidroxila está no carbono 1 e aqui está no carbono 2. Por isso que é uma isomeria de posição. Aqui você tem a famosa tautomeria. Olha, você tem aqui uma acetona, ocorre uma reação química bem aqui, os pares de elétrons com esse hidrogênio, acaba aqui formando aqui a duplazinha aqui, ó, a partir dessa reação, forma uma dupla, e aqui você vai ter, do lugar da carbonila, uma hidroxila aqui. Então, essa reação química, que é um equilíbrio químico, olha aqui, ó, equilíbrio vai e volta, aqui é um exemplo de tautomeria. E, relembrando, a tautomeria vai ocorrer nos dois casos: a cetona transformando em um enol ou um aldeído se transformando em um enol, e vice-versa, né? Quando é uma cetona, quando envolve a cetona, é chamado equilíbrio cetoenólico. Quando envolve aldeído, é chamado de equilíbrio aldoenólico. E aí nós vamos aqui para uma questãozinha aqui, ó. Um isômero do éter, olha o éter aqui, ó. CH3 OH. Um isômero dele, qual é esse item aqui que é isômero desse éter? Porque a primeira coisa que você tem que fazer é tirar a forma molecular do éter. 2 carbono, quantos hidrogênios? 6 hidrogênio e 1 oxigênio. Qual desses itens tem essa mesma forma molecular? Aquele que apresentar a mesma forma molecular vai ser um isômero do éter. Olha, o ácido acético. O ácido acético, pessoal, traz essa fórmulazinha aqui, que é um ácido carboxílico. Ele vai apresentar, pessoal, 2 oxigênios. Já não é esse item A, ele apresenta 2 oxigênios. E para ser isômero tem que ter só 1 oxigênio, 6 hidrogênios e 2 carbono. Então a fórmula aqui dele vai ficar C2H4O2, não é o ácido acético. Vamos ver se é o éter dietílico. Olha, diet. Então aqui vai ter 4 carbonos nesse éter. Olha aqui o éter dietílico. Olha lá. O éter dietílico vai apresentar 4 carbonos. Quantos hidrogênios? 10 hidrogênios e 1 oxigênio. Não é o item D. Já aqui no item C, pessoal, no item C você tem propanol, prop de 3 carbonos. Então, também não é o item C, porque a molécula a estrutura vai apresentar 3 carbonos, 3. Então, olha lá, olha o propanol, que é um álcool, né? Esse álcool, ele apresenta 2 carbonos, quantos hidrogênios? 8 hidrogênio e 1 oxigênio. Também não é esse álcool aí, não é isômero do éter. Tá certo? Vamos ver aqui o etanol, item D. Aqui o item D bem aqui, ó. 1 carbono, 2 com a hidroxila, que é um álcool. E aí você vai ter o quê? Qual a forma molecular? 2 carbono, quantos hidrogênios? 6 hidrogênio e 1 oxigênio. Pronto, olha. Apresenta a mesma forma molecular. Porém, gente, então marca o item D de Deus, ó. Ele apresenta a mesma forma molecular. Aí está o isômero do éter. Ok? Vamos partir para outra questãozinha. Vamos lá. O metilciclopropano é isômero do. Olha, metilciclopropano. Então vamos lá. Metilciclopropano. Gente, o metilciclopropano é esse compostozinho aqui, ó. Ele vai apresentar que forma molecular? C4H2 com 4, 8. Isso, C4H8. Então nós vamos verificar qual desses compostos aqui apresenta essa mesma forma molecular. O que apresentar vai ser isômero dele. O 1-butino, gente, 1-butino. Vamos lá, o 1-butino no item A.
Aqui está o 1-butino. Olha lá, 1-butino. Vai ter quantos carbonos? 4 carbonos. Quantos hidrogênios? 3, 3, 6. 6 hidrogênios. Já não é o 1-butino, não é esse item A, ele não é isómero. Vamos ver outro. Vamos ver aqui esse outro item B. Ciclo butano. Está aqui o ciclo butano aqui, ó. Ciclo butano. Ele vai ter 4 carbonos e 8 hidrogênios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hidrogênios. Ok? Então já fica sendo item B. B de boa. Certo? Vamos partir para outro exemplozinho. Outro exemplo. Aqui você tem aqui os compostos etanol e éter dimetílico. Etanol e éter dimetílico demonstram que caso de isomeria. Vamos ver. Olha, etanol e éter dimetílico. Aqui está o etanol, pessoal. Ok? E o éter dimetílico, essa estruturazinha aqui. Vocês observam que tem a mesma quantidade de carbono e de hidrogênio. Olha, aqui é um álcool e aqui é um éter. Então, gente, o que está mudando de um para o outro é a função. Por isso que aqui é um exemplo de isomeria de função, tá bom? Isomeria de função. Vamos para outro exemplozinho. Outro exemplo. Os compostos etoxipropano e metoxibutano apresentam que tipo de isomeria? Vamos ver aqui. Etoxipropano. Olha o etoxipropano. Etoxipropano. Aqui é o etox e o propano aqui, ele aqui. Etoxipropano. Vamos escrever agora o metoxibutano. 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 E aí, gente, eles apresentam a mesma função, são dois éteres e mesma forma molecular. Mas o que está mudando de um para o outro? Observe que é a posição do oxigênio. Ó. Aqui você tem 2 carbonos para chegar no oxigênio. Aqui você tem 1 carbono e chega no oxigênio. Ou seja, é a posição do heteroátomo que está mudando somente. Por isso que aqui é um exemplo de isomeria de compensação. Tá certo? Compensação, também chamado de metameria. Metameria. Vamos lá. Aqui outro exemplozinho que diz o seguinte. A 4-metilpentanoisono é usado como solvente na produção de tintas. Ataca o sistema nervoso central, irrita os olhos e provoca dor de cabeça. O composto citado é isômero funcional de... Gente, olha, um bizu aqui que eu dou para vocês é o seguinte, que para ser isômero funcional tem que ter funções diferentes, viu? Funções diferentes. Então, vamos ver aqui. Vamos escrever a 4-metilpentanoisono. Pente de 5 carbono. Então a cadeia principal vai apresentar 5 carbonos. E só voltando aqui, desculpa. E, gente, o que acontece é que no carbono 2 você tem o grupo funcional da acetona, ou isômero. No carbono 4 você tem a ramificação chamada metil. Então aqui você tem acetona mencionado no enunciado. Qual a forma molecular? 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbono. Quantos hidrogênios? 12 hidrogênio e 1 oxigênio. Então, qualquer um desses compostos vai apresentar essa forma molecular aqui, eles são isômeros, né? São isômeros. Agora, para ser isômeros funcionais, tem que ter funções diferentes, viu?
funções diferentes. Vamos escrever aqui a estrutura do hexanol. Hexanol. Vamos lá. Aqui está a estrutura do hexanol. Ok? Quantos carbonos tem? 6. Quantos hidrogênio? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 5 vezes 2, 10, tem 14 hidrogênio e 1 oxigênio. Olha, você vê que já não é o item A, porque não tem a mesma forma molecular. O hexanal, vamos escrever o hexanal bem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E ele é um aldeído porque termina com al. Opa, bem aqui então. Termina com al é um aldeído. Termina com ol é um aldo. Termina com ona é uma cetona. Então vamos ver aqui, colocando os hidrogênios. E aí vamos contar agora, vamos ver a forma molecular. 6 carbono, quantos hidrogênios? 1, 2, 3, 4, 4 vezes 2, 8, 9, 12 hidrogênios e 1 oxigênio. Então, gente, ó, esse item B, ele é o isômero funcional dessa cetona aqui, porque apresenta a mesma forma molecular, porém, um é um aldeído, outro é a cetona. Desculpa aqui, né? Então, eles têm a mesma forma molecular e funções diferentes. Então, a resposta é o item B, B de boa. Vamos para a próxima questão. Outro exemplo aqui de isômeros funcionais. Olha lá. São isômeros funcionais. Gente, olha, eu coloquei essa questão a propósito. Para ser isômeros funcionais, tem que apresentar funções diferentes. Mesma forma molecular com funções diferentes. Pessoal, entenda aqui, ó. Butano e propano são hidrocarbonetos, mesma função. Já não é o item A. Etanol, um álcool e um éter. Álcool e éter. Na questão anterior, nós vimos que o álcool e o éter ocorre isomeria funcional com eles. E como você vê aqui, olha, são 2 carbonos aqui, ó, et, e aqui, ó, metil. Então, também são 2 carbonos. Então, com certeza é o item B. Não precisa nem fazer os compostos, item B. Ok? Inclusive, nós já resolvemos na questão anterior essa situação aqui. Vamos agora, gente, falar um pouquinho de isomeria geométrica. O que você tem que saber de isomeria geométrica? A ocorrência, como é que se dá a ocorrência de isômero geométrico. Quando é que um composto eles são considerados isômeros geométricos? Pessoal, basta saber o seguinte: se a cadeia é uma cadeia aberta, aí são 2 condições. Ele tem que apresentar uma dupla ligação e cada carbono da dupla tem que ter ligantes diferentes. Só isso, essas 2 condições. Vou repetir. Se a cadeia é aberta, para ser isômero geométrico tem que aparecer uma dupla ligação e você analisa cada carbono da dupla. Se tem ligantes diferentes, pronto, ali ocorre isômero geométrico. E daqui esse caso aqui, ó, você tem a dupla e 2 ligantes diferentes aqui, ó, cada carbono com ligantes diferentes, tá bom? E aí você tem que entender, se ocorre isomeria geométrica, tem o composto cis e o composto trans. Você faz o seguinte, na dupla você passa um tracinho. Os 2 ligantes maiores estão para cima e os menores para baixo, então isso aqui é o composto cis. Se tem um para cima ou outro para baixo, um ligante grande para cima e para baixo, passa o traço aqui, o plano, então aqui é a estrutura trans. E daqui é um exemplo aqui, ó. 2 ligantes maiores para cima e os menores para baixo. Então esse aqui é o cis, but 2N. E aqui é o trans, porque observe, ó. Basta você passar o plano, fica um pequeno ligante menor para cima, outro para baixo, e o maior para cima, outro para baixo. Por isso que é o composto trans. E nos compostos de cadeia fechada, você tem que observar o seguinte: os carbonos vizinhos têm ligantes diferentes, então ocorre isomeria geométrica. Então aqui, ó, A diferente de B e X diferente de Y. Então ocorre isomeria geométrica. Vamos lá para o primeiro exercício de isomeria geométrica. Olha lá.
tem isomeria cis-trans e apresenta 2 carbono hibridizado sp2, o composto. Então, primeiro temos que analisar, detalhe, gente, hibridizado sp2, que significa dizer que tem ligação dupla. Então, vamos analisar qual desses compostos aqui apresenta isomeria geométrica. Olha, item A. Bem aqui tem uma dupla ligação, bem aqui uma dupla. Cada carbono da dupla você analisa. Cada carbono tem ligantes diferentes? Se tiver, ocorre isomeria. Se não tiver, não ocorre isomeria geométrica. Olha, esse carbono aqui, ele tem 2 hidrogênios, são ligantes iguais. Então, desconsidera, não ocorre isomeria geométrica aqui no item A. Item B, está aqui a dupla, ok, tem a dupla. Cada carbono tem ligantes diferentes? Tem, ó. Esse carbono, o ligante dele é o hidrogênio, o outro é o CH3. Esse carbono, o ligante é o hidrogênio e o outro é o CH3. Então, esse daqui satisfaz sim o que pede o enunciado. Ocorre isomeria cis-trans e tem realmente carbono, 2 carbonos hibridizados sp2. Ok? Porque apresentou a dupla, então os carbonos são hibridizados sp2. Aqui, observe, ó, tem a dupla, ok, mas aqui tem, esse carbono tem 2 ligantes iguais, não é? Esse daqui tem a dupla, ok, mas tem 2 hidrogênios no mesmo carbono, são iguais, ligantes iguais, não considera. E aqui nem dupla tem, ok? Então, item B, de boa. Vamos para a próxima questãozinha. Apresenta isomeria cis-trans. Qual desses compostos apresenta isomeria cis-trans? Gente, o but-1-eno, vamos escrever aqui o but-1-eno. But-1-eno. Olha lá. But-1-eno. Está aqui o but-1-eno. Pessoal, observe que nesse carbono da dupla tem 2 ligantes iguais. Desconsidera, não é o item A. Item B, 2-metil-but-2-eno. Então vamos ver aqui, ó. 2-metil, tá aqui o 2-metil, but-2-eno. Então você observa que esse composto aqui, ele tem a dupla, mas esse carbono da dupla tem 2 ligantes iguais. Não ocorre isomeria geométrica aqui. O item C, 2,3-dimetil, 2-buteno. Então vamos escrever aqui o 2,3-dimetil, 2-buteno. Ó, 2,3-dimetil, está aqui no 2 o metil e no 3 também o metil. Gente, todos os ligantes iguais, ó. Esse carbono, 2 ligantes iguais. Esse carbono, 2 ligantes iguais. Também não ocorre. E aí, nós temos o 1,1-dimetil ciclobutano. Olha lá. CH3, 2 ligantes iguais no mesmo carbono. Também não ocorre. 1,2-dimetil ciclobutano. Vamos fazer bem aqui, ó. Está aqui o ciclobutano e aqui você vai ter um metil para cá, outro para cá. Agora sim, agora ocorre isomeria geométrica bem aqui, ó, porque você tem carbonos vizinhos, cadeia fechada, carbonos vizinhos e cada carbono com ligantes diferentes. Item E é o item verdadeiro, ok? Vamos resolver mais uma. Resolvendo mais uma. Gente, o hidrocarboneto acíclico mais simples que apresenta isomeria cis-trans é a questão anterior, nós já fizemos ele, ó. É esse danadão aqui, ó. É o but-2-eno, pessoal. Olha, esse daqui é o hidrocarboneto mais simples que apresenta isomeria cis-trans. Aqui está ele, ó. Ok? Então, item D de Deus. Vamos outra questãozinha. Admite isomeria geométrica o alceno. Qual desse alceno admite isomeria geométrica? Gente, vamos analisar aqui direitinho. Nós temos aqui o 2,3-dimetil, pente-2-eno. Item A. Pente, tá aqui 5 carbono, pente, 2-eno. Carbono 2 tem a dupla. No 2 tem uma ramificação metil e também no 3 tem um metil. Por isso que é chamado 2,3-dimetil. Observe, pessoal, que esses 2 ligantes aqui, ó, eles são iguais, ó, os 2 ligantes desse carbono da dupla. Então, não é o item A.
Item B, um penteno. Um penteno, aqui ó, uma dupla no carbono 1. E ele apresenta 2 hidrogênios no carbono 1. Então já não é o item B, porque o carbono da dupla tem 2 ligantes iguais. Item C, 3-metil-X, 3N. X, pessoal, 6 carbono. Então você escreve 6 carbono. Olha lá. E no carbono 3 tem uma dupla ligação. E no carbono 3 também tem um metil. Então aqui, o metil vem aqui, ó. E agora sim, você vai observar que aqui os ligantes todos são diferentes de cada carbono. Esse carbono aqui da dupla tem ligantes diferentes? Tem. Esse carbono tem ligantes, desculpa, é só um. Tem ligantes diferentes aqui nesse carbono? Tem. Um ligante é o hidrogênio e o outro é o CH2, CH3. Então, ó, item correto, item C. Item C. Ok, gente? Gente, eu fico por aqui com essa aulinha de revisão de geometria plana e geométrica. Agradeço de coração. Fico à disposição para qualquer dúvida, eventual dúvida se aparecer. Muito obrigado.